Na verdade, ocorria sempre, desde a da minha infância, estendeu para a adolescência, e como eu comentei, né, no dia que eu expus a situação, que eu achei que conforme eu fosse crescendo, as coisas iriam melhorar. Porque na minha cabeça eu achava que ele estava fazendo isso para me educar com as agressões e tudo mais. E na noite que aconteceu isso tudo, eu chamei dois amigos meus e o meu namorado para ir lá em casa conhecer o meu pai, apresentar o meu namorado para o meu pai. E aí a gente estava lá comendo uma pizza, tomando vinho, e aí o meu pai saiu de casa com a namorada dele na época. E aí a gente decidiu sair do apartamento e fomos para um bar. E aí a gente estava procurando o namorado desse meu amigo, e aí o meu pai começou a me mandar mensagem e logo ele apagava essas mensagens. Mas eu li que ele estava falando para eu voltar para casa e tudo mais. Isso era numa sexta-feira. Se eu não me engano, foi dia 8 de outubro de 2021. E aí eu fui para casa, precisava trabalhar cedo no outro dia, e quando eu cheguei em casa, a porta estava trancada. Eu só tinha acesso da fechadura do meio. A fechadura da parte de cima e de baixo da porta ele havia trancado. E aí eu bati na porta, não falei alto em momento nenhum, até para não atrapalhar a vizinhança. Falei, pai, por favor, deixa eu entrar, que eu preciso trabalhar no dia seguinte. E ele estava ciente, né, que eu estava com o meu namorado, estava com os meus amigos. E aí ele gritava do lado de dentro do apartamento que mentirosa não entrava. E aí eu saí do apartamento, fui tentar pegar sinal de internet num posto que era do lado do prédio que eu morava com ele. E aí o meu celular acabou a bateria. E aí eu retornei para o apartamento. E quando eu retornei, a porta já estava aberta. E quando eu entrei, coloquei o pé para dentro do apartamento, ele fechou a porta e começou as agressões. Ele entregou o celular dele para a namorada dele, a atual namorada na época, para ela gravar essas agressões. Ele pedia para ela que gravasse essas agressões. E nessas agressões ele me dava chute, ele me derrubou no chão, ele me dava muito chute, soco de mão fechada. Ele me estrangulou até eu perder totalmente o ar, eu me debatia muito no chão. E aí as agressões só acabaram naquele momento quando o meu namorado notou que eu não estava recebendo mensagem dele no WhatsApp e nem ligação. Ele me ligava todo dia antes de dormir. E aí, como ele notou que eu não estava mais respondendo essas mensagens, ele foi até o apartamento. E aí, chegando lá, logo a namorada do meu pai falou: pare de bater nela, porque o namorado dela tá aqui. E aí ele parou imediatamente e falou: e agora a gente vai conversar. Agora a gente vai conversar. E eu sempre fui de apanhar quieta para durar menos aquela agressão, porque se eu chorasse, se eu gritasse, ele me batia mais. Então eu sempre apanhava quieta. E aí quando chegou, que eu sabia que ele estava do lado de fora do prédio, que a gente morava ali no primeiro andar, eu falei: agora eu não vou conversar com você. Agora a justiça vai ser feita. E aí ele tentou, ele desceu do lado de fora lá do prédio e tentou falar pro meu namorado que eu estava descontrolada, que eu estava sob efeito de drogas, que eu estava quebrando o apartamento. É, e aí ele pensou que eu estava tendo uma crise de pânico, porque eu não sou uma pessoa agressiva. E aí quando ele entrou no apartamento, meu pai deixou ele entrar no apartamento, e quando ele viu o meu estado, eu estava com a cara
inteira deformada. Eu não estava conseguindo nem abrir o meu olho de tão inchado. Estava com marca de que ele me estrangulou aqui no pescoço. É, e aí o falou, não, agora isso daí é caso de polícia. E aí o meu pai, talvez na tentativa de se defender, ele mesmo pegou o celular e ligou para a polícia. E aí a polícia foi até o local. Ele falou para a polícia que eu estava descontrolado, a mesma coisa que ele tinha falado para o meu namorado, né? Que eu estava quebrando tudo, que eu estava drogado. Ele falou isso para a polícia foi até o local e chegando lá, a polícia pegou ele em flagrante, né? Foi pego em flagrante. Não teve como ele se defender na hora. A policial só solicitou que ele entrasse no camburão. E aí nós fomos para a 13ª. A gente passou a madrugada lá, dando depoimento. Eles registraram fotos. E aí ele estava em uma sala separada. E desde esse dia eu não vi mais ele. Mas eu não protestei contra ele nesse dia por amar ele. Porque ele era a pessoa que eu mais amava e admirava e eu não queria que chegasse a esse ponto. Mas na quarta-feira da mesma semana, com o incentivo do meu namorado, eu retornei para Ponta Grossa para protestar contra ele. Eu fiquei sabendo por muitas pessoas que a justificativa dele com essas agressões, né, contra mim foi dizer que eu era uma pessoa descontrolada, que eu tinha ataques de raiva, que eu era usuária de drogas. E isso tudo com o objetivo de me destruir psicologicamente, destruir a minha autoestima. Então eu sempre tive essa vontade de expor, de fazer justiça. E eu aproveitei esse deixa, que foi no dia de ontem, dia 8 de março de 2023, que foi o Dia das Mulheres, para expor isso abertamente nas minhas redes sociais, para também mostrar quem ele realmente é e também incentivar outras mulheres e meninas que passam por esse mesmo caso. Eu coloquei lá que se ela se sentisse à vontade para vir falar comigo, que eu ia até o fim para ajudar, porque eu vivi 21 anos da minha vida com medo, sendo agredida pela pessoa que eu mais amava. Eu quase perdi a minha vida pela pessoa que eu mais amava. Logo que eu retornei para morar com ele, eu estava morando com uma tia minha, e aí eu fui morar com ele novamente. A gente teve uma discussão, e aí eu pedi para ele, falei, pai, eu tenho medo de você. Eu não quero mais ser agredida por você. Eu não tenho a força física que você tem. E dói. Na época eu tinha 21 anos, no dia que eu gravei esse áudio, e eu falo para ele, eu tenho 21 anos, pai, eu já sou uma mulher. Eu queria pedir para o pai não me bater mais, não me agredir. E aí ele fala, eu agrido se eu quiser, eu faço o que eu quiser, a casa é minha. E aí no áudio eu até pergunto, né, no trecho do áudio eu pergunto, pai, e se uma pessoa maior que você chegasse para te bater? Aí ele vai no quarto dele, abre a gaveta, puxa um revólver, faz assim com o gatilho e aponta para mim e fala, aí eu faço isso aqui. Sabe quantos anos eu tenho esse revólver? Desde os meus 17 anos. É assim que eu ganho o respeito dos outros. Ele nunca tinha puxado essa arma de fogo, como dessa vez, mas ele sempre comentava.
quando a gente tinha discussões e até mesmo nas agressões, ele falava que ele tinha esse revólver que ele escondia dentro do carro dele. Na verdade, sempre foi assim, desde quando eu era criança. Eu não sei dizer ao certo qual era o motivo. Teve uma vez que eu apanhei porque eu quebrei uma pecinha da geladeira e eu não consegui consertar com o Super Bonder. Primeiramente, eu espero justiça, porque eu confio muito na justiça daqui e principalmente na justiça de Deus. E sinceramente, eu espero que ele evolua como pessoa. Se alguma mulher estiver passando por algum caso parecido, seja com marido, esposo, tio, pai, denuncie no 190 ou ligue diretamente na delegacia da mulher, porque não vale a pena viver com medo ou com dor. Está na hora da gente denunciar e expor essa situação.